Queridos, boa tarde, queridas e queridos, Deus abençoe. Glória a Deus, realmente, porque estamos aqui, é domingo, dia do Senhor, e sempre é gostoso, é bondoso, é uma alegria estar na presença do Senhor para louvar, lembrar o nome do Senhor, escutar a sua palavra. E mais uma vez, que hoje seja uma tarde, um culto bem especial, que o Senhor esteja com cada um de nós, em cada lar, em cada vida. Que o Senhor nos acompanhe no meio das celebrações de família e no meio também das dificuldades, das dores. Que o Senhor continue sempre com cada um de nós. Deus abençoe este domingo. Boa tarde, queridos. E a minha expectativa e a minha oração é que, mais uma vez, Deus fale com você. Você possa experimentar a presença de Deus e a palavra de Deus penetre na sua mente e no seu coração. Amém. Irmãos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo seja pleno, aonde você esteja, na sua casa, no seu quarto, que realmente você possa ter um encontro profundo com o Senhor nesta tarde. Deus abençoe. Boa tarde a todos, queridos irmãos. Saúdo a todos com a graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero iniciar com uma breve oração. Querido Deus Pai, quero te pedir que realmente o Senhor possa conduzir esse culto. Consagramos ele a Ti, que seja tudo realmente declarado, cultuado, louvado, para honrar e glorificar o Teu nome. Graças te damos por mais esse culto e te entregamos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, como sempre eu compartilho o que aconteceu durante a semana, né? E desde o domingo, a gente brinca, né? A gente vai levando umas bordoadas, né? Então, domingo de manhã, eu assisti uma mensagem, foi falado sobre a mulher adúltera, quando Jesus fala que não tem pecado que atira a primeira pedra. Pronto, julgamento, aí fica a palavra julgamento. Aí vem o pastor Jurandir e começa a falar sobre preconceito. Ótimo, julgamento de novo. E fiquei com aquilo na cabeça. Aí, para finalizar, no culto de quinta-feira, nós tivemos a participação de uma irmã e ela deu a palavra. E ela falou sobre Gênesis, Gênesis capítulo 50. Ela leu vários versículos, mas o que mais me chamou a atenção foi o 18 e 19. E aí eles falam: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? E aí vem mais uma vez a palavra julgamento. E quantas vezes, né, a gente acaba julgando as pessoas, independente, como na questão do preconceito, de etnia, de classe social, ou qualquer outra coisa que seja. Ou, no meu caso, eu tenho preconceitos, né, que eu até compartilhei no grupo das mulheres, no culto de oração, mas eu acho que o preconceito maior que nós temos é da gente julgar a quem cabe ou não falarmos de Cristo. Ou, aquela pessoa não é tão especial, ela não é merecedora de tal coisa. Mas quem somos realmente nós, né? Para julgarmos ou para falar que a pessoa ou não é merecedora do amor de Cristo. Então, eu quero que vocês louvem comigo esse louvor que nós temos, né? Que é o pingo de chuva, que fala mesmo, né? Que cada um, ele é diferente, cada pingo é diferente, assim como nós somos diferentes, mas da mesma forma amados por Deus. Então, vamos para o primeiro louvor. Que alegria, né? Sabermos que Deus realmente, Ele ama a gente, independente do que a gente faz, independente de como agimos, e Ele ama cada um de forma especial. Hoje, vocês estão vendo, eu estou num ambiente totalmente diferente, né? Estou aqui no lugarzinho do Cássio, porque nós estamos tendo o privilégio de comemorar mais um ano de vida da Keila. Então, nós nos reunimos aqui em mais um pequeno grupo, tá? Com moderação, fiquem tranquilos. Mas a gente está tendo essa alegria de poder comemorar o aniversário dela. E dentre as alegrias também, né, que a gente sempre vai participando, essa semana também, eu tive o privilégio de ter a resposta de oração, estava compartilhando isso com minha mãe essa semana, que a gente se sente
Deus ama a gente de forma incondicional, isso é fato, mas quando ele responde uma oração, é como falar, nossa Senhor, realmente eu sou muito especial para o Senhor. E nós tivemos uma resposta satisfatória da recuperação da saúde da prima da Keila. Essa semana ela foi para o quarto, e foi uma luta muito grande, né? Persistências em oração, ela estava no UTI, e realmente a gente imaginava que algo mais pior aconteceria, mas, para graça de Deus, ela teve essa resposta satisfatória e foi para o quarto. Aquele, inclusive, um dia ela teve a possibilidade de ficar com ela, não tive chance ainda de saber como que foi, mas ver a recuperação dela, a gente só tem a agradecer, porque realmente foi um milagre. Foi um milagre. E eu tenho passado por uma situação com Noah, né? As mulheres também têm participado. E também é vitória, mulheres. É vitória que eu também tenho que agradecer as orações. E a gente vai vendo, né? Muitas vezes a gente acaba temendo, muitas vezes a gente tem receios e a gente fica desacreditado. Mas aí vem um versículo que eu quero compartilhar com vocês. Está em Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, eu quero compartilhar esse próximo louvor com vocês, que fala realmente, né, para mim, a grandeza da oração e falar, Senhor, realmente eu preciso de ti. Eu quero encerrar, então, minha parte da direção com mais uma oração, para poder entregar também a mensagem ao pastor Cássio. Vamos orar? Obrigada mesmo, Jesus, porque o Senhor tem nos respondido de forma tão satisfatória, temos tantos motivos para nos alegrarmos e podemos mesmo, Senhor, com empatia, alegrar também da alegria dos outros. Nós podemos ter o privilégio aí da alegria da união do Wesley e da Dama, compartilhando mesmo, Senhor, da alegria com eles no próximo final de semana. Temos a alegria também, Senhor, da vitória da saúde da Marli, que é a prima da Keila. Então, quantas vitórias nós temos, Senhor, e queremos nos alegrar juntos. E naqueles momentos mesmo, Senhor, em que nós estivermos perdidos, talvez não confiantes demais, que nós possamos lembrar que o Senhor fala 365 vezes, Senhor, na Bíblia, não temas, pois eu estou contigo. Que nós possamos mesmo seguir dessa forma, Senhor, confiantes que o Senhor está com cada um de nós. E quero te entregar, Senhor, agora nesse instante, a mensagem do pastor Cássio, que venha de encontro aos nossos corações, use-o, Senhor, encha-o, Senhor, de sabedoria, que realmente todas as palavras, Senhor, são consagradas a Ti, e tudo para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Te entrego, Senhor, as nossas vidas, te entrego o decorrer deste culto, entrego mais esses 2 louvores ao Senhor. No poderoso nome de Jesus que eu oro. Amém. Venho a ti. Certamente nós precisamos do Senhor, e se realmente você tem se encontrado numa situação como essa de não conseguir mais suportar algumas coisas, conseguir suportar alguns problemas, algumas questões, alguns momentos realmente de crise, algumas pessoas realmente que você possa encontrar no Senhor, como nós vemos então nesse louvor, aquele que é capaz de suportar, né? Aquele que realmente é o seu defensor e aquele que realmente ele vem para te defender. E exatamente dentro desse contexto, talvez dentro de uma crise, de que o quanto que nós confiamos em Deus, quanto que nós conseguimos caminhar em fé e em confiança, eu gostaria de continuar um pouco dessa reflexão que tempo atrás eu acabei já comentando um pouco. Pensando se realmente talvez você possa se encontrar numa situação como essa, se conhece alguém que seja literalmente um fabricante de traumas. É isso mesmo que você ouviu. A pessoa, ela constrói, ela tem uma incrível capacidade, não sei se você é assim, de tudo ser algo terrível, tudo é um monstro, tudo é algo intransponível. E mais ou menos assim, né? Você consegue perceber quando o medo, né, ele começa a te ameaçar e a dissolver por completamente a sua vontade. Você já se sentiu sem força, aquela força necessária
para poder trabalhar e avançar em seus objetivos, mas exatamente nesse momento o seu medo parece que paralisa todas as coisas. Se sentiu tragado, né? Traçado por algo, porque quando você então determina algumas coisas, determina uma direção, mas você tem aquele sentimento que parece que, mesmo que você tenha traçado, parece que tudo vai ficando mais e mais distante da realização de tantas dúvidas que parece que vem na sua cabeça, ou você já sentiu aquele medo que simplesmente, gradativamente, ele vai aumentando, aumentando, que te imobiliza e que simplesmente uma questão, um único problema, uma única pessoa, uma única e pequena causa é capaz de tirar a sua vida. Antes que eu me esqueça, tá? Eu acabei colocando aqui um link no chat, tá? Aqui do Zoom, tá? Para você que está acompanhando então ao vivo, né? Não vai estar acompanhando talvez essa mensagem pela gravação. Você pode, por favor, acessar, que eu gostaria de convidar você a participar então dessa meditação, montando comigo, principalmente alguns slides, tá? Então, vai aparecer talvez aí alguns slides que são textos bíblicos, você pode, então, ter ali um react, você pode dar um like, você pode colocar ali uma interrogação, você pode mandar um coraçãozinho, tá? Enquanto nós estamos passando os slides. Em alguns momentos, eu vou precisar que você participe preenchendo o slide que vai estar na tela, tá? Mas é necessário, então, que você acompanhe nesse link, tá? Que eu coloquei aqui, tá? Também o pessoal vai tentar colocar no grupo da igreja, tá? Do WhatsApp, para poder, então, facilitar no decorrer, então, da meditação, tá? Preciso, então, também aí da sua ajuda. Pensando, então, nessa questão de o quanto que nós não nos sentimos, então, capazes, que precisamos, então, confiar em Deus, que é aquele que vem nos dar o suporte, é aquele realmente que nos ama e que é o nosso defensor e nos guarda. Mas o quanto que eu tenho isso vivo na minha mente, no meu coração, e eu consigo enfrentar literalmente o medo. Mas é interessante que quando nós olhamos, então, essa questão do medo, uma criança, tá pensando então como um exemplo, uma criança, para o seu desenvolvimento natural, essa criança ela estabelece alguns contatos, ela procura se moldar e busca bases sólidas, né, quando está ali ao seu redor, bases sólidas de convivência e bases sólidas de relacionamento. Isso é normal, isso todos nós conhecemos. Mas é interessante que alguns estudiosos, então, de relacionamentos, de estruturas, então, de relacionamentos de família, eles acabam traçando um paralelo que é, no mínimo, curioso, se isso realmente tem ali seu fundamento, inclusive um fundamento bíblico, falando que, em relação ao medo, essencialmente, essa atenção, esse procedimento, esse cuidado e essa superação do medo, ela vem em decorrência ao quanto a paternidade ela é forte, então, ali na criança, quando nós falamos, então, aqui do medo. Dentro da família, eles atribuem que, enquanto a mãe nutre, conforta emocionalmente a criança, o pai, de uma outra forma, ele estimula, provoca e projeta o filho para a vida. Ele impulsiona, ele dá perspectiva, então, ali para o filho. O pai provoca o filho, por exemplo, a filha, ali a criança, a andar. A criança cai. E o pai, então, encoraja a se levantar novamente. O pai, ele parece que, então, será que ele gosta de ver a criança sofrendo? Não. É que ele foi colocado exatamente ali dentro daquele contexto, porque ele é aquele que tem as condições de enxergar que aquele sofrimento que o seu filho está tendo no momento do aprendizado da caminhada é exatamente aquilo que ele precisa para poder vencer na vida, não só na caminhada, mas ele vence na vida. E quando necessário, é lógico, o pai está ali do lado, pega na mão e continua então ali a caminhada.
Com o pai, esses estudos acabam colocando que o medo, ele não acaba sendo reprimido. Dentro da figura paterna, isso é no mínimo interessante, ele diz que, ao contrário, o pai ele permite que o medo seja vivido e ele seja enfrentado, seja confrontado. O choro ali do seu filho, que lógico vai existir, é como se fosse uma bela música do crescimento natural e da introdução da maturidade na vida do filho. O medo, né, pelo pai, pelo contrário, ele é tratado com naturalidade ao lado da criança. E essa dinâmica do medo e o enfrentamento do medo, da dor e do enfrentamento da dor, não a repreensão, mas aquela coragem, é a dinâmica que fortalece os seus ossos como criança. Constrói realmente o seu coração corajoso, desenvolve profundamente o seu caráter. E o medo, vamos pensar aqui, medo do escuro, né? Medo do bicho-papão, né? Eu não sei se você acabou tendo um pouco desse medo, aquele bicho que você imaginou e acreditava sinceramente que estava ali dentro do guarda-roupa, que estava ali dentro do armário, né? Um monstro no banheiro, dentro do vaso sanitário. A criança inventa monstros para tudo quanto é lado, né? A gente vê agora uma geração que tem medo de palhaço, né? Por exemplo, né? Então, medo para tudo quanto é lado. Mas tudo isso acaba sendo só pequenas oportunidades para a construção da confiança sólida entre pai e filho. É esse momento que é construído, então, essa base sólida de adulto e criança. É nesse momento que é construído essa confiança do maduro com a criança, que ainda está nessa fase tão imatura. Quanto mais forte, né? Quando o mais forte acompanha, então, o mais fraco, o coração desse mais fraco, ele se estabiliza, ele amadurece, ele consegue chegar a um outro patamar de crescimento. A mente dessa criança, dessa pessoa, ela consegue, então, se tranquilizar, acompanhado do mais forte. E assim, essa pessoa que está no começo da caminhada consegue ganhar foco, consegue ter um norte definido, consegue realmente enfrentar a vida e tudo aquilo que ela pode nos trazer. O pai, ele estando perto, né, ele ajudando exatamente a superar o medo, ele traz muitos benefícios. É a luz, né, que acende. O pai pode produzir essa presença e o medo é totalmente dissipado. E eu gostaria, então, né, de pedir exatamente aqui a sua ajuda, se você já entrou aqui no link, né, porque eu gostaria já de pedir, então, que você me ajudasse a preencher esse primeiro slide, tá? E conforme você vai preenchendo, vai simplesmente aparecer, tá, o seu comentário aqui na projeção. E eu pergunto para você, e você responde para mim, do que você tinha medo quando criança, né? Imagina ali a sua fase, né, que você ainda é imaturo, pequeno, né, estava enfrentando ali as coisas da vida, né? Você tinha medo, né? Eu coloco aqui, né, o meu testemunho. Eu tinha muito medo de escuro, mas muito medo mesmo. E quando poucos filmes, né, ali onde tinha alguns monstros, né, algumas coisas assim um pouco mais assustador que a gente podia assistir na televisão, simplesmente eu não conseguia sair ali do sofá, né, onde estava assistindo ali o filme, não conseguia sair ali da sala para poder ir então ali para o quarto, né? Então preencha aqui para mim, para a gente poder compartilhar aqui, né, alguns relatos, testemunho do que você tinha medo quando criança. Por exemplo, ó, é anônimo, tá? Para tranquilizar aqui o seu coração. Eu não sei quem está respondendo, mas alguém colocou aqui que tinha medo de palhaço. Mas quantos palhaços atacaram você? Né? Ó, junto comigo, tinha medo de escuro. Mas quantas vezes realmente algo terrível aconteceu quando estávamos ali no escuro?
Porque quando você acende a luz, né, vai ali no interruptor, acende a luz, você vê que absolutamente não tem nada demais. Ficar sozinho, né, morte dos pais, né, exatamente tudo isso dentro de um contexto que faz parte, então, ali do nosso crescimento, da nossa maturidade. Mas na insegurança, né, os naturais movimentos de crescimento, esse que é o problema, às vezes não acontece. Em base ao medo do escuro, da obscuridade, da Santa Claus, dentro dessa base do medo de uma boneca grande, da morte dos pais, de ficar sozinho. O grande problema é que, muitas vezes, será que isso está sendo capaz de impedir um movimento de crescimento e maturidade na minha vida hoje? Né? Mais gente com medo de escuro, de reprovar na prova. Essa daqui eu tinha medo também, hein? Eu ficava até passando mal, dava até dor de barriga, de medo de não ir bem na prova. Mas exatamente nesse contexto que o corpo, ele cresce. Ah, irmão, a minha tela está aqui na frente de vocês. Aqui ela está aqui me dando aqui uma ajuda. Né? Então, dentro de tudo isso daqui, né? Então, quando tem todo esse relato, o corpo, ele cresce de uma forma frágil. Ele fica sensível a tudo, isso é um grande problema. A mente, em vez de trabalhar de forma correta, ela fica meio que um pântano de dúvida pressionado por muitos pensamentos que são aprisionados por tudo e por todos. E o grande problema é quando esta criança, né, nós, estávamos ali numa fase infantil, agora numa fase adulta, o choro, né, ele é capaz, então, de nos destruir. Um momento de crise é capaz de nos fazer desistir de muitos projetos. Quando confrontado, nós paramos de forma imediata e nós trememos e paralisamos literalmente diante de qualquer ameaça. E essa criança, né, então, quando adulta, acaba se tornando um verdadeiro fabricante, muitas delas, de traumas. Né, buscando a todo custo se esconder, então, atrás de uma imagem, talvez que vai nos trazer um pouco mais de segurança, uma imagem de que eu sou frágil, eu sou coitadinho, né, eu sou a vítima da situação, todo mundo me persegue, todo mundo tem todas as oportunidades na vida, menos eu. Será que nós somos assim? Será que nós temos agido assim em base, talvez, a não uma maturidade nesse crescimento aqui desses medos? Não sei. Pois mesmo que Deus não tenha enviado realmente uma concreta provação, parece que muitos adultos, eles montam para eles mesmos os problemas e os motivos aos quais eles acabam se tornando, então, prisão deles mesmos, prisão desses medos. Não ter medo não é uma opção para você. Não ter medo é um mandamento para as nossas vidas. Deus mesmo é aquele que quer te ajudar. Deus mesmo, o nosso poderoso, ele quer te ajudar a superar todo medo, mediante, então, promessa de fortalecimento e ajuda. Em cima disso, né, então eu coloco aqui também mais 2 slides para você poder, então, me acompanhar. Exatamente nesse contexto do que a Thaís ela já compartilhou com a gente. Deixa eu ver se essa tela. Né? Então, Isaías 41:10 diz assim, é exatamente o texto que a Thaís já leu. Por isso mesmo, não tema, pois estou com você. Por isso mesmo, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, né? Diz aqui o texto. E ele continua, eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
perceba que o Senhor está colocando aqui, você não tem essa opção de ter medo. Você não precisa ter medo. Não tema. Não tema. Imagina exatamente essa crise, esse problema, essa sua preocupação, o que você vai ter que enfrentar logo na segunda-feira, nas próximas semanas, um encontro que você vai ter, um confronto, um grande conflito que você vai ter que enfrentar. Você tem que se posicionar agora e entender que você não precisa ter medo. Você não pode ter medo. Você tem que exatamente lutar contra isso, sabendo, então, exatamente tudo isso que a gente está compartilhando aqui dentro desse texto. Dentro desse medo, como se fosse uma doença. Nós vemos, então, esse comando direto de Deus para que nós não venhamos a ter medo. E exatamente tudo isso em base a uma promessa maravilhosa de que Deus é aquele que vai te ajudar, né? É aquele que vai poder, então, te abençoar, ajudando, então, você a superar todo medo. E esse medo é incrível, mas realmente ele pode vir a todos os nossos corações, a todas as pessoas. Mas mesmo quem confia em Jesus, eu posso ter entregue minha vida para Jesus e posso ter medo? Sim, exatamente isso. Só que é um momento que quando nós, então, temos mensalmente, no mínimo, ali no momento da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma e beba. Eu preciso também examinar se no meu coração existe medo. Relembrando que Adão, ele nunca teve medo de Deus, até que ele, então, desobedeceu a Deus. Quando o Senhor, então, ele andava no jardim, a gente vai relembrar, então, de todo aquele contexto, caminhava na viração do dia, né? Adão podia ouvir os passos de Deus ali, o Todo-Poderoso, e imagine, então, aquela cena dele querendo se apressar para ir ao encontro de Deus. Né? Da mesma forma, a gente estava fazendo um paralelo, então, aqui de uma criança. Ali é uma criança, o filho podendo correr em direção ao pai, que chegou do trabalho, que tinha saído e pôde, então, se encontrar com seu pai. Mas no momento em que Adão, ele peca, ele toca no fruto proibido, então ele se esconde de Deus porque ele estava com medo. Adão ficou ali encolhido porque estava com medo de Deus, e exatamente isso é o pecado e a consequência do pecado, então, nos trazendo essa covardia. A consequência do pecado nos trazendo medo. Você está conseguindo entender? Sondar o coração se existe medo. É sondar o coração se realmente existe um pecado que de alguma forma estou escondendo, de uma forma às vezes tão bem camuflada que pode até transparecer cuidado, zelo, preservação, cautela, mas no fundo, demonstra o nosso pecado de medo. O medo que pode vir, ok, né? Nós somos suscetíveis a ele, mas eu não sei se você está conseguindo entender daquele pecado, daquele medo, que é um grande problema, que é aquele que nos leva a estarmos presos, uma escravidão que, na verdade, nós não temos mais alegria no nosso espírito e nós, então, sofremos diante de muitas coisas. Acompanhando aí no seu celular, né, eu pergunto, então, para você, agora como uma fase adulta, do que as pessoas têm tanto medo? Na sua opinião, as pessoas têm medo de doença, as pessoas têm medo de desemprego, você acha que as pessoas têm medo, talvez, de ficarem sozinhas, solidão? Né? Teve alguém que acabou colocando, né, lá atrás de ter ficado sozinha, e isso quando criança. E agora? Você ainda tem medo de ficar sozinho? De tomar grandes decisões? De realmente lembrar de algumas coisas do passado e você fica com medo de tudo isso? Você tem um grande medo ali do futuro?
Você tem medo de enfrentar problemas. Sim, você sabe que tem problemas ali no seu dia a dia e você acaba não encontrando, né, aquela coragem, aquela firmeza de se posicionar, então, para poder ir adiante ou mesmo enfrentar algumas pessoas, né? A gente estava comentando, né, aqui há pouco, aquele momento que você tem que discordar de alguém. E simplesmente a gente vive hoje numa fase que as pessoas não sabem discordar umas das outras. Porque elas confundem que eu amo você, gosto de você, admiro você, porém eu estou discordando da sua opinião nesse assunto. A sua maneira de conduzir e tratar disso, eu não concordo. E parece que as pessoas não estão conseguindo lidar um pouco com essa crise de opinião. Essa crise e olhar o problema como problema e acabam entendendo que a discórdia é algo pessoal. E não. Mas é interessante que nós temos que enfrentar muitas situações como essa e muitos não conseguem desenvolver uma forma natural de diálogo e confronto para a melhoria de alguma questão, porque não conseguem conversar com as pessoas, tá? E olha que interessante, tá? Temos aqui a participação e a maioria realmente fica preocupado em tomar ali grandes decisões. Eu acabei não colocando aqui na tela, né? Só colocando então aqui o resultado final. Opa, teve mais alguém que estava indeciso e ficamos aqui empatados então com o desemprego. Realmente é um dos pontos preocupantes, né? Dentro desse momento de crise e de tomar grandes decisões. Mas o que eu pergunto para você? Esse medo realmente é algo que tem te escravizado? Tomar essa grande decisão na sua... Ixi, ganho. Alguém mais se manifestou. Ao desemprego. Indo à frente. E nesse momento, então, a gente precisa ficar pensando e relembrar quantas vezes Deus, ele foi incapaz de exercer o cuidado sobre nós. Quantas vezes, em todos esses anos, talvez, que você tenha trabalhado, se você tenha se desenvolvido, tenha projetado ali dentro do mercado de trabalho, e você, então, precisou sustentar ali a sua família, quantas vezes Deus te decepcionou? Quantas vezes Deus deixou você passar por necessidade? Não tenha medo. Assuma um posicionamento espiritual correto. Não tenha medo de desemprego, porque você não é sustentado pela empresa que você trabalha. Você não é sustentado pelo chefe que você responde. Você é sustentado por Deus. E Deus tem usado, sim, a sua empresa, o seu trabalho, né, o lugar onde você exerce a sua vida profissional para ser bênção. Mas você tem que entender que é Deus que promove o sustento da sua família. É Deus mesmo que tem cuidado de você. Até aqueles, e é natural, que têm uma fé fortalecida, podem se sentir fracos, podem sentir medo, né, desanimado talvez diante das circunstâncias, mas a ordem de Deus para o seu povo é para que ele não tenha medo. A lógica dessa ordem para você não ter medo do desemprego, não está nada relacionado ao povo, não está nada relacionado a você como capacidade, mas está relacionado à afirmação dele como Deus, dizendo: eu estou com você. E é mais interessante que o outro versículo, exatamente aqui dentro desse capítulo que nós estamos estudando, né, se a gente pode falar muitas coisas, assim, não tenha medo, mas Deus, quem sou eu? Sou tão pequeno. Olha aqui Isaías 41, 14, falando: não tenha medo, ó verme. Imagina, já viu, já imaginou assim, Deus chamando alguém de verme? Não tenha medo, ó verme, Jacó, ó pequeno Israel. Puxa vida. Se tem alguém que sabe que somos pequenos, é Deus. Se sabe alguém que nós somos tão limitados, realmente é Deus. E Ele está colocando firme a sua ordenança para você. Não tenha medo.
declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E a partir, então, desse momento, sabendo que nós somos pequenos, que nós somos literalmente um verme, abrir mão do medo é o que nós precisamos fazer. A partir do momento em que você luta, então, no seu coração, presta atenção, você está sentindo medo, você está preocupado, você está ali, talvez, paralisado, luta contra esse medo. Lute contra esta dúvida, mesmo sabendo que você é pequeno, porque Deus sabe que você é pequeno. Mas Deus, quando você faz isso, Ele tem sim. Quando você começa a lutar contra esse medo, essa porta espiritual que é aberta, e Deus então é capaz para ser o seu Redentor, o seu ajudador, o seu defensor. Por quê? Porque pela fé você decidiu soltar a mão da sua companhia medo. Muitas vezes as pessoas querem o medo como companhia porque se sentem seguros fabricando ali os seus traumas, fabricando ali uma nuvem de ilusão, de uma falsa segurança de um emprego, uma falsa segurança de morar num condomínio, uma falsa segurança de muitas coisas que o mundo traz, que o dinheiro traz. Mas estou desafiando você a soltar a mão do medo, do pecado, dessa confiança fabricada pelo homem e realmente segurar na mão forte, que é o que o texto nos coloca. Quando então você solta a mão do medo, que parece te proteger, você passa a segurar a mão pela fé do teu ajudador. Agora sim é possível Deus te proteger, porque você confiou nele. Você tem que entender que a mão forte que pode realmente lutar ao seu favor é a mão do Senhor. E para nós concluirmos, então, o medo realmente é algo que nós sentimos, mas você tem que entender que quando ele escraviza é algo que vem pelo pecado. Você não pode aceitar isso. Você tem que lutar pela fé contra toda essa dúvida que pode estar querendo destruir o seu coração. É um mandamento do Senhor para nossas vidas, para o seu povo, não temas. Não temas. E tudo isso, então, demonstrando a nossa confiança naquele que nos diz realmente que irá nos proteger. O medo, ele pode surgir em qualquer momento. Ele pode surgir agora à noite. Ele pode surgir nesse instante. Ele pode surgir diante do problema que você vai ter que enfrentar ao longo da semana. Mas você vai vencer o medo pela fé de que o seu Redentor está trabalhando ao seu favor. O medo é algo que vem nos escravizar pelo pecado. Mas nós precisamos mesmo confiar em Deus, que é aquele que nos dá suporte para suportar e superar então todo medo, mediante a promessa de que Ele vai nos fortalecer. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua promessa maravilhosa de que o Senhor estará conosco. Obrigado porque não preciso temer nenhum mal, sabendo que o Senhor realmente está conosco. Então, em nome de Jesus, nós confessamos nesse instante os nossos temores. Temores que conhecemos bem desde a infância, mas agora, diante da maturidade, nós queremos viver no Senhor uma vida de vitória sobre o medo. Dá-nos esta bênção. Ajuda meus irmãos, ajuda-me também a superar tudo aquilo que talvez possa estar nos travando de viver de forma autêntica uma vida de fé. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus.